Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na aula de hoje vamos continuar a resolver exercícios que envolvem aí o cálculo de limites usando a lei dos limites. Tem sido aí o tema das nossas últimas aulas, certo? Então, o nosso problema de hoje, vamos começar pela seguinte situação. Então, a gente tem aqui 4x menos 9 menor ou igual que f de x menor ou igual que x ao quadrado menos 4x mais 7 para todo x real positivo. Tá? Então, isso é um dado problema. E aí, dado isso, pede-se o limite de f de x quando x tende a 4. Beleza? Bom, então o que acontece? O que acontece aqui é que nós temos duas funções, né? A gente tem aqui, três na verdade, né? Essa função g de x, a função f de x, que ele não dá a lei de formação, e essa outra função aqui, h de x, certo? Bom, pelo que consta, para todo x real positivo, isso é sempre verdade, segundo o enunciado do problema. Então, isso nos sugere, se ele está pedindo o limite dessa função e essa função está entre essas duas, isso nos sugere, então, a usar o teorema do sanduíche ou o teorema do confronto. Perfeito? Lembrando, né, o que é o teorema do sanduíche e o teorema do confronto? Se você tem essa função entre essas duas e o limite para o x tendendo a um determinado valor dessas duas funções tendem para o mesmo limite, né, se essas duas funções têm o mesmo limite com x tendendo ao mesmo valor, então o teorema do sanduíche nos garante que o limite dessa função que está entre as duas também tenderá a esse mesmo valor, certo? Bom, então, como a gente está querendo o limite de f de x quando x tende a 4, vamos calcular o limite de g de x quando x tende a 4 e o limite de h de x quando x tende a 4. Então, aqui, ó, o limite de quando x tende a 4 de 4x menos 9, isso aqui então vai ser o quê? Isso aqui então vai dar, como isso aqui é uma função polinomial, isso aqui vai ser 4 vezes 4 menos 9, que é igual a 16 menos 9, que é igual a 7. Certo? Então, o limite de 4x menos 9, quando x tende a 4, é igual a 7. Agora, vamos olhar para a nossa função h de x. Então, o limite, quando x tende a 4, de x ao quadrado menos 4x mais 7, isso aqui vai dar o quê? De novo, como isso aqui é uma função polinomial, então a gente pode substituir direto, então vai ficar 4 ao quadrado menos 4 vezes 4 mais 7, 4 ao quadrado vai embora com menos 4 ao quadrado, então esse limite também é igual a 7. Beleza? Logo, isso implica que o limite, quando x tende a 4, de f de x, isso aqui também é igual a 7. E o que nos garante esse resultado é o teorema do sanduíche ou o teorema do confronto. Beleza? Bom, então dessa maneira a gente matou a nossa questão. Bem, nesse nosso segundo problema, a situação é análoga, né? Então a gente tem aqui f de x maior ou igual que 2x e menor ou igual que x ao quadrado, x à quarta menos x ao quadrado mais 2 para todo x real. Então, dada a situação, pede-se o limite de f de x quando x tende a 1. Então, a situação é bem análoga do exercício anterior. Então, o que nós temos? Né? Então, a gente tem aqui uma função g de x, uma função h de x, em que f está entre elas duas para todo x real. Certo? Então, de novo, se eu quero o limite de f de x quando x tende a 1, eu vou calcular o limite dessa função quando x tende a 1, o limite dessa função quando x tende a 1, e se esses limites forem iguais, o teorema do confronto nos permite concluir o limite da função f de x quando x tende a 1. Certo? Então, vamos lá. Então, o limite
quando x tende a 1, de 2x é... Bom, então a gente tem uma função polinomial, então basta substituir a variável, então ficou 2 vezes 1, então isso aqui deu 2, certo? Então, agora, o limite de x à quarta menos x ao quadrado mais 2, quando x tende a 1. Então, mais uma vez, isso aqui é uma função polinomial, então basta substituir a variável direto. Então, vai ficar 1/4 menos 1 ao quadrado mais 2. Bom, 1/4 e 1 ao quadrado é igual a 1, então 1 menos 1 cancela. Então, de fato, esse limite também é igual a 2. Então, eu tenho que o limite de g de x quando x tende a 1 é igual a 2 e o limite de h de x quando x tende a 1 também é igual a 2. Então, o teorema do sanduíche ou o teorema do confronto nos permite concluir, então, que o limite de f de x quando x tende a 1 também é igual a 2. Certo? Então, dessa maneira, a gente matou nossa questão. Bem, nosso próximo problema é o seguinte. O problema pede para mostrar que o limite de x² vezes o cosseno de 2 sobre x, quando x tende a 0 pela direita, pede para mostrar que esse limite ele é igual a 0. Certo? Bom, uma coisa que é importante lembrar, né? Então, aqui está considerando, né, o x positivo, né? Mas uma coisa que é importante a gente lembrar é que a função cosseno ela é uma função limitada, né? Ou seja, independentemente do arco que a gente tome, o valor do cosseno ele sempre varia de menos 1 até 1, certo? Independentemente do arco que a gente tome. Então, a gente tem que o cosseno varia de menos 1 até 1. Acontece que nessa nossa função, esse cosseno está multiplicado por x². Né? E é bom, e o x aqui é sempre positivo, né? Porque a gente está considerando o x tendendo a 0 pela direita. Então, multiplica todo mundo por x², não vai causar nenhum problema aqui para o sinal da desigualdade, né? Vai manter essa ordem, uma vez que a gente está considerando x positivo. Então, isso aqui vai ficar menos x² menor ou igual que x² vezes o cosseno de 2 sobre x. E isso aqui menor ou igual que quem? Menor ou igual que x². Então, repare que a nossa função, ela está entre agora duas funções, né? Ela está entre a função menos x² e x². Então, se calcularmos o limite dessa função quando x tende a 0 pela direita e calcularmos o limite dessa função quando x tende a 0 pela direita e o valor desses limites der o mesmo, o teorema do sanduíche nos permite concluir, então, o limite da função que a gente quer. Certo? Então, de fato, né, o limite de menos x² quando x tende a 0 pela direita é igual a menos 0², que é igual a 0. O limite quando x tende a 0 pela direita de x² é igual a 0², que é igual a 0. Então, como esses limites, quando x tende a 0 pela direita, são iguais a 0, então, o teorema do confronto, ou o teorema do sanduíche, nos permite dizer, então, que o limite, quando x tende a quarta, vezes o cosseno de 2 sobre x, quando x tende a 0, esse limite aí também é igual a 0. Certo? Então, nem sempre é tão claro que a gente vai precisar usar o teorema do sanduíche, o teorema do confronto, como aconteceu nos exercícios anteriores, nos dois exercícios anteriores. Então, aqui, a gente teria alguns problemas, né, se fosse fazer sem usar o teorema do sanduíche. Por quê?
Porque esse 2 sobre x, quando x tende a zero, ele vai para mais infinito. No caso, isso. Ele vai para mais infinito. Então, e como a função cosseno é uma função periódica, você não teria como determinar o valor desse cosseno para esse x infinito, entre aspas, esse arco infinito. Certo? Então, o teorema do confronto nos garante que, de fato, esse limite vai para zero, uma vez que isso é limitado e uma vez que isso vai para zero. Certo? Bom, toda essa maneira a gente matou nossa questão e dessa forma a gente encerra a nossa aula de hoje.